Olá, sétimo ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje, dando continuidade aí ao nosso capítulo 3, né? Que é do terceiro bimestre. A gente vai continuar aí falando sobre a região norte. A gente vem falando aí da regionalização do Brasil. E estamos na parte que fala da região norte, né? O Brasil é dividido em 5 regiões, de acordo com o IBGE: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E dessas 5, a gente começou falando do Norte primeiro, explicamos a extensão dele, né, que é a maior, que a região Norte é a região mais extensa que a gente tem no Brasil, apesar de não ser a que tem o maior número de estados, né, a que tem o maior número de estados é o Nordeste, e a Norte é bem extensa. Vimos também a questão dos estados maiores que estão localizados ali no norte, né? Falamos sobre o Amazonas e falamos sobre o Pará. E agora a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a vegetação, né? Como a gente já começou a ver, a gente já falou sobre algumas coisas relacionadas à formação vegetal, principalmente sobre a floresta amazônica, que é a principal aí, formação vegetal que a gente tem no norte. E agora a gente vai estar dando uma olhada aí em alguns detalhes dela, que a gente já falou na aula anterior também, mas comparando aí com os demais para ver se a gente identifica essas características das formações vegetais que tem na região norte. Ok? Nós vamos começar lendo aí um trecho da página 343. Hoje eu não vou compartilhar a parte do livro, mas aí você pode pegar o seu livro e me acompanhar. Então, vamos lá. Página 343, o tema é Clima e Vegetação na região norte. A gente vai ler esses 2 parágrafos primeiro, e depois a gente vai acompanhar aí o mapa. Primeira coisa, na região norte está localizada a maior biodiversidade de plantas do planeta, com variedades que se desenvolvem de acordo com diversos fatores naturais, como o clima e o tipo de solo. A elevada umidade durante o ano todo resultado das constantes chuvas e dos curtos períodos de seca, por exemplo, tem influência direta na formação vegetal que se desenvolve nessa região. Segundo parágrafo. O clima equatorial, que é quente e chuvoso, cria condições que possibilitam o surgimento de diversas espécies de plantas. A água das chuvas abastece os rios e a rede hidrográfica que possibilitam o desenvolvimento de plantas tanto à margem dos rios quanto as adaptadas às áreas de planície. Então, a gente tem uma variedade enorme porque as condições naturais favorecem isso. Além de a gente ter uma variedade dentro da própria formação vegetal, que a gente chama de floresta amazônica, a gente tem outras formações vegetais, ou seja, outros conjuntos que se caracterizam um pouco diferente da floresta amazônica, ok? Algumas bem diferentes, né? Então, vamos lá. Na parte de baixo, aí, depois que a gente pula esses 2 parágrafos, vem falando algumas referências em relação à região. Eu vou tirar esse fundo aqui para a gente poder usar o livro, senão a gente não pode mostrar, porque a imagem atrás atrapalha. Então, vamos lá. Página 343 mesmo, a gente vê aqui no canto, embaixo, tem uma legenda, desse lado aqui, e que está mostrando, ó, essa parte verde, pela legenda você consegue acompanhar, a parte verde é a floresta amazônica, e a gente tem outras formações vegetais de outras cores. A gente tem 4 formações vegetais na região. Tem a vegetação litorânea, tem o campos, né, que é uma vegetação um pouquinho mais baixa, e tem o cerrado, que é uma vegetação que é típica da região central do Brasil, mas que tem 2 porçõezinhas lá na região norte, né? E dessas 4, a gente vai tentar identificar algumas características da formação vegetal, que a gente viu aí na
Na aula passada, a gente falou sobre alguns patamares, né, ou degraus, em que a floresta amazônica se divide, onde a gente tem uma parte que vive numa área inundada, outra parte que vive numa área que inunda em período de cheia dos rios, e outra parte que vive em terra seca. E aí, esses três grupos são chamados de vegetação de terra firme, mata de várzea e igapós. Vamos lá para a página que vai ajudar a gente a responder. Na nossa atividade, eu vou ler aqui do jeito que foi enviado. E a gente pode acompanhar lá, já que você vai estar com o livro aí. O exercício de hoje está com base aí na página 346. Então, abre aí na página 346 e você vai acompanhar. A questão número 1 está pedindo o seguinte, ó, considerando os principais grupos de vegetação da região norte do Brasil, aquele que desenvolve-se em solo constantemente encharcado, onde encontramos as vitórias régias, é chamado de... Então, nessa página 346, a gente tem característica das 4 formações vegetais. Não, 4 não, das 3, que uma não está aqui, que é a formação da vegetação litorânea. Então, dentro dessas características aí que está, essa característica de que desenvolve no solo constantemente inundado, falando aí das vitórias régias, está no segundo quadradinho dessa página. Né? Tem as opções lá e tem o segundo quadradinho. Então, ela está representando o quê? Das opções que a gente teria lá para colocar e preencher essa questão aí, a gente tem cerrado, igapó. O igapó é uma das características da formação da floresta amazônica. Vegetação de terra firme, que também é característica da floresta amazônica, e mata de várzea, que também é característica da floresta amazônica. E a gente tem a formação vegetal chamada de campos. Qual dessas se encaixa nessa característica de ser a que desenvolve-se em solo constantemente encharcado, onde encontram-se as vitórias régias? Qual delas que se encaixa aí? Então, como eu falei que igapó é uma área onde as formações vegetais elas se desenvolvem em terreno alagado, que está constantemente alagado, esse constantemente encharcado dá base para a gente saber que é igapó, ok? Então, é uma das formações ou dos grupos de formação vegetal da floresta amazônica, ok? Então, vamos para o número 2. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para eu ver que eu estou lendo aqui na tela. Então, ó, considerando os principais grupos de formação vegetal, de vegetação da região norte do Brasil, aquele que cobre a maior parte da floresta amazônica e, embora tenha um aspecto uniforme, apresenta maior variedade de espécies vegetais. Então, qual deles que é o maior e apresenta maior variedade de espécies vegetais? Esse aí vai estar no primeiro quadradinho dessa página 346. Então, qual que se enquadra aí? Esse aí é a vegetação de terra firme. A gente tem ali, esse também é um grupo de vegetação que faz parte da floresta amazônica, ok? Então, ela é a maior e, mesmo sendo uniforme, apresenta maior variedade de espécies vegetais também. E a número 3, para a gente encerrar, ela pede o seguinte, ó, considerando os principais grupos de vegetação da região norte do Brasil, aquele que ocorre ocorre um pouco mais distante dos rios, com algumas espécies de palmeiras, seringueiras, capins e ervas, que é influenciado em determinados períodos de inundação. Então, olha só, influenciados em determinados períodos de inundação, né? Então, ele não fica inundado constantemente, mas em alguns períodos vai estar inundado. Então, qual é a formação vegetal que a gente estudou na semana passada, que estava falando que eles
passa por um processo passa por um período de inundação, mas não fica constantemente inundado. Qual é a formação vegetal que só inunda em alguns períodos do ano? É a mata de várzea. Então, esse aí seria o B, que está lá na página 346. Mata de várzea. Então, nossa resposta fica na número 1, mata de igapó. Na número 2, mata de terra firme. E na número 3, mata de várzea. Ok? Então, está fechado aí nosso conteúdo de hoje. Esse é também um conteúdo do módulo 3. E a gente termina, ou encerra, ou faz um resumo na próxima aula para a gente estudar para a prova. Ok? Então, um abraço aí, até a próxima. Se cuide.